Nós viemos com muito amor, com muito carinho, para sentir esse amor, esse carinho que vocês sempre têm com a gente, né? Bem, gostaria de compartilhar com vocês essa paraxá, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que o Eterno tem direcionado em Rio das Ostras, as maravilhas que Ele tem feito, não só na minha vida, mas eu tenho visto, nós temos visto, testemunhado na vida de cada um dos irmãos. Gostaria de abrir o paraxá. Shemot, capítulo 10, versículo 3. Após uma orientação do Eterno, Moshe, dizendo que ele fosse ao faraó, mas que ele teria endurecido, endureceria o coração de faraó e dos seus servos, ele destaca para Moshe que ele colocaria sinais. Quer dizer, ele destacaria aqueles momentos. E no versículo 3, no versículo 2, ele diz assim: e para que relate nos ouvidos de teu filho e do filho de teu filho o que eu tenho burlado no Egito e os meus sinais que tenho colocado. E saberão que eu sou o Eterno. E veio Moshe e Aharon ao faraó e lhe disseram: assim disse o Eterno, o Elohim dos Hebreus: até quando te recusas de te dobrar diante de mim? Envio o meu povo e me servirão. Porque se tu te recusares a enviar o meu povo, eis que trarei amanhã o gafanhoto em tuas fronteiras. Amém. Nesse ponto, o que eu gostaria de compartilhar com vocês e destacar é exatamente aquilo que aconteceu no capítulo 5, como uma referência. Naquele momento, Faraó, ele cava a sua sepultura. Naquele momento, Faraó, ele envia sobre ele, quer dizer, ele traz sobre si o juízo. Porque no capítulo 5, ele diz que ele não conhecia o Deus dos Hebreus. Quem é esse Eterno? Eu não vou me dobrar a ele, eu não vou deixar que o povo saia. Eu não vou enviar o povo de Israel. Mas, irmãos, fica no meu coração que o Eterno, ele simplesmente decretou. E quando o Senhor fala, quando o Senhor ele libera uma palavra, todos nós temos que nos curvar. Pequenos, grandes, reis, profetas, sacerdotes, todos os homens, toda a terra, toda a natureza e toda a criação, ela tem que se dobrar à vontade de Elohim. Porque, em primeiro lugar, ele é o Criador do universo, como nós cantamos na canção Adonolã. Amém? Amém? Nós vimos já anteriormente as 7 pragas que aconteceram. Primeiro, as águas do Nilo se transformaram em sangue, não é isso? Foram transformadas em sangue. Segundo, as rãs. Terceiro, os piolhos. Quarto, as moscas. Quinta praga, a espécie dos animais, as úlceras e a saraiva. Na paraxá dessa semana, nós vamos ver as 3 últimas pragas, correto? A primeira é a praga do gafanhoto, não é isso? A segunda praga é da escuridão, das trevas. E a terceira praga é a destruição dos primogênitos. A 8ª praga, portanto, que está descrita em Shemot capítulo 10, versículo 14 e 15, está escrito da seguinte maneira: para destruir todo o alimento que restou da chuva de pedras e destruir as deusas da colheita Ísis e Serafes. O que sobrou da colheita, os gafanhotos devoraram. Não restou nada verde nas árvores e nem na erva do campo. Quer dizer, agora com essa 8ª praga, ele desonra, quer dizer, ele envergonha, ele destrói, ele humilha. O Eterno humilha a deusa, adorada pelos egípcios, que era voltada para a colheita, que é a Ísis e Serafes. A 9ª praga das trevas, ele destrói e humilha, sim, o deus Ra, que é conhecido como o deus Sol, que está ligado ao solstício, como até hoje, infelizmente, muitas igrejas, não falando mal de nenhuma denominação, mas sendo sincero, verdadeiro e à luz da palavra, muitas igrejas ainda têm celebrado o dia 25 de dezembro, que é um dia do Deus Sol, adorado pelos povos pagãos.
E o domingo também é consagrado ao solstício, né? É o Dominus Dei, né? Os romanos cultuavam o mesmo Deus. Olha que ponto interessante. Que, segundo a tradição pagã, nasceu no dia 25 de dezembro. A Torá fala da escuridão e trevas. Escuridão no sentido físico e trevas no sentido metafísico, isto é, a ausência de Deus na vida das pessoas. Porém, para Israel, havia luz em suas residências. Amém. Vem então a advertência do Eterno referente à 10ª praga. E a primeira mitzvah dada aos Bnei Israel, que é o Kiddush HaHodesh, que é a santificação da lua nova. Ou HaKodesh, né? Hashem dá a ordem de oferecer o sacrifício de Pessa e de cumprir Pessa em todas as gerações. Os Bnei Israel fazem milá e oferecem um Korban Pessah, né, o cordeiro, o sacrifício de Pessa. E a 10ª praga, que é o Makat Berrot, que é a morte dos primogênitos. Minha garganta está seca, tá? Mas eu estou falando para vocês saberem que eu estou trêmulo atrás. Daqui a pouco eu me fico mais à vontade. O microfone fica... Não são gestos para ninguém, não. Sou eu que estou tremendo mesmo. Deixa eu me sentir mais à vontade. Eu tenho eu sinto que estou em família. Realmente é uma honra muito grande para a gente poder estudar a Paraxá junto com vocês, porque o nosso início também foi com o apoio de vocês. E muitas coisas o Senhor confirmou, muitos momentos Ele confirmou, através do amor da pastora Sandra, do Chiquinho, do Zé Maria, do Léo, da Aristé, que a gente ama muito também, da Ritona, que além de ser um exemplo para a gente também na congregação, do Tzedakah que vocês fazem, que nós nos inspiramos muito. Cozinha muito bem, não é verdade? Mas vamos continuar. Vamos que tem pontos muito lindos que o Senhor quer falar com a gente essa manhã. No capítulo 11 de Shemot, menciona sobre a morte dos primogênitos. E essa morte ela veio exatamente para trazer juízo aos deuses do Egito por terem jogado os recém-nascidos dos hebreus no Nilo. Quando se celebra Pêssar, declara-se a derrota dos deuses locais. Cada praga sofrida pelos egípcios teve a sua origem nos maus tratos que os hebreus tiveram de suportar, confirmando assim, mais uma vez, também a justiça divina. Todas essas pragas afetaram os egípcios negativamente, mas não afetaram os hebreus de maneira negativa. É preciso entender que todo momento que a terra passa de praga, de destruição, de aflição, de guerra, vai afetar os dois lados. Tanto aqueles que estão diante do Senhor, que são submissos ao Senhor, à palavra do Senhor, e seguem o Senhor, quanto aqueles que são rebeldes. Um ponto que a gente precisa destacar, aprender com a palavra, é como o desejo, a vontade do Senhor, a intervenção de Deus na terra, vai afetar a minha vida. E o que eu devo fazer diante de uma circunstância criada pelo Eterno. Todo esse período das 10 pragas que nós vimos, escrevendo agora no início do estudo das Parashot, do livro de Êxodo, né? Podemos perceber o seguinte, gente, que Israel também foi afetado. Israel, ele parou. Em Goshen, onde Israel se encontrava, as pragas, elas não entravam, nem alcançavam os animais, e muito menos os Bnei Israel, os filhos de Israel. Ou seja, nem o povo de Israel e nem as suas posses. Deus preservou. Mas quem estava ali dentro tinha que se quebrar, se quebrantar. E vocês sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque toda vez que a gente vê o mover de Deus, algo que o Espírito está fazendo, ainda que não seja diretamente com você, comigo, com a gente, seja com alguém que a gente conhece, a gente se quebranta. Aqueles que têm um toque do Espírito, aqueles que têm um ouvido sensível, aqueles que têm um coração tocado pelo Senhor, eles sentem que Deus quer ensinar algo.
Toda a Escritura nos orienta a que a gente deve voltar os nossos ouvidos e ouvir a direção do Espírito, porque Ele está retirando a gente. Ele está preparando a gente para algo, como Ele preparou durante as 10 pragas o povo de Israel. A gente sabe que nenhum de nós nasceu por obra do destino, do acaso. Nós nascemos debaixo da vontade do Criador do mundo, do universo. Nós temos um chamado maravilhoso. Nós temos um comissionamento que nós entendemos lá em Rio das Ostras. Nós somos chamados para viver diante dele para sempre, amando, se submetendo a tudo aquilo que ele tem demonstrado, revelado, confirmado no coração de cada um de nós. Ainda que morando em Rio das Ostras, nós, Vitória, Rio das Ostras, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, pastor Isaac, pastora Jacinta, nós somos uma família e nós cobrimos uns aos outros em oração, porque nós também oramos por vocês, porque também nós cremos por vocês. E naquela época, o povo de Israel, eles experimentaram a proteção e a cobertura do Eterno, de Elohim. Eles ficaram unidos em um local. E eu creio que o que o Senhor quer dizer para nós, começar a dizer para nós essa manhã, com relação a essa paraxá, é que nós devemos permanecer unidos em um local. Mas o que nos une não é se pensamos de igual maneira, porque às vezes pensamos de maneiras diferentes. Interpretamos até alguns textos de maneiras diferentes. Mas qual é a essência que nos faz estarmos aqui essa manhã? Que nos faz estar aqui essa manhã? Qual é o motivo que faz a gente sair de Rio das Ostras e vir para cá, para Vitória? Com certeza, não é só a comida maravilhosa da Ritona. E nem um carinho de vocês, que tem sido especial para nós. Nós poderíamos vir hoje de manhã e voltar à noite, ouvir só para o serviço da Torá e voltar de tarde. Mas a gente quer mais, a gente quer ficar. Não estou dizendo que eu vou morar aqui não, gente, calma. Mas a gente está dizendo que nós sentimos algo que o Senhor está movendo nessa terra. Ele está despertando, como vocês mesmos podem testemunhar, pessoas em diversos lugares do mundo, como foi orado aqui. Pessoas em diversos lugares do Brasil, no norte, no nordeste, no sul, no centro, no sudeste. O povo lá pegando onda na praia, curtindo todo o sol. E o Senhor tem chamado, despertado o coração desses homens. Para um pouquinho seus afazeres, para um pouquinho de viver a sua vida. Essa vida que você acha que é a sua vida. Essa vida que você planejou para você. Para um pouquinho e deixa eu falar o seu coração. Gostaria de destacar um ponto que eu achei assim tremendo, maravilhoso. Que o Senhor ele tem um carinho tão especial por nós e por nossos filhos, por nossa geração, por nossa semente, por nossa descendência, que ele diz para o povo de Israel da seguinte maneira no versículo 2. Vocês viram? E para que relate nos ouvidos de teu filho e do filho de teu filho. Ou seja, essa palavra é importante, esse fato é importante. Ele vai transformar a sua vida e vai marcar também a vida dos seus filhos. Porque eles vão crescer ouvindo da mesma história, da história real da nossa vida. Muitos de nós ainda talvez não tenham decidido. Não tenham se decidido a que caminho seguir. Porque há uma ambivalência do eu, que Paulo, Rabi Shaul HaShaliah, ele diz, o velho homem, a velha natureza. Desculpa, Paulo, o apóstolo, e a velha natureza. Ficou agora bem fácil. Conclusão. Existe uma luta real, uma luta contra a carne, mas também existe uma luta real contra o espírito. E existe uma luta verdadeira e uma luta falsa. A luta verdadeira é a luta que nós estamos vivendo. Uma luta para buscar essa luz verdadeira. Para entrar e permanecer no caminho do Senhor. Amém? Nós já entramos, então vamos permanecer no caminho do Senhor. O Senhor, Ele tem abalado as estruturas dessa terra. Mais uma vez abalarei as colunas, as estruturas dessa terra. Ele diz isso em Hebreus. E quando Ele fala sobre a terra, Ele está falando sobre quem? Sobre nós. Que os olhos dele estão voltados sobre a sua criação.
sobre os seus homens, aqueles a quem ele derramou o seu amor. E quando ele diz, relate os ouvidos dos seus filhos, ele poderia dizer, conte para os seus filhos, e ensinarás diligentemente aos seus filhos. Ensina ao seu filho. Mas ele frisa, ele destaca, ele diz, relate nos ouvidos de seus filhos. Dá a entender para a gente que o Eterno ele quer dizer como uma expressão de súplica, de advertência. Em algumas versões está escrito, por favor, relate aos ouvidos dos seus filhos. O que dá a entender, claramente para nós, e com a revelação do Senhor, do Espírito, é que o Eterno ele está dizendo que é um mistério. E que é algo que deve ser relembrado, continuamente ensinado. Porque o homem ele tem a tendência de se acomodar. Nós temos a tendência de perder o espírito e entrar só numa mecânica. E aí o Shabat se torna cansativo. Vir para o serviço da Torá se torna cansativo. Estar em comunhão com os irmãos se torna cansativo. Aí começamos a encontrar defeito nos outros, o que as pessoas falam da gente, começamos a descer de um nível de um relacionamento com o Pai, com o Eterno. Permitem chamá-lo de Pai também. Não é verdade? E começamos a olhar as coisas que são passageiras, que são temporais, e tudo aquilo que não está no plano de Deus. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele frustra os nossos planos. E frustra por amor, porque Ele quer nos resgatar, nos aproximar, nos trazer de volta. Eu não vi até hoje, sinceramente, ninguém que por mais tivesse feito muitas besteiras, várias besteiras na vida, que não se arrependesse de verdade, com sinceridade de coração, que não pudesse ser transformado, que não pudesse ser restaurado. Agora eu vou começar a deixar fluir. Durante essa semana, enquanto eu estudava a Paraxá, eu tive um entendimento de que nesse versículo, o Eterno ele queria dizer para nós o seguinte, ele quer dizer para nós o seguinte: existem dois tipos de conhecimento. E nós costumamos dizer em Rio das Ostras que o conhecimento sem transformação não é sabedoria. Não adianta eu estudar tanto, eu ler tanto a palavra, tanto a Bíblia, tanto a Torá, saber ler em hebraico, ler os manuscritos, ter uma Torá caché, se eu não encontrar a essência do Espírito nas Escrituras, a vida que transforma a minha vida e me faz participar, me faz fazer parte desse povo, do seu povo, do nosso povo. O primeiro conhecimento me apresenta o Eterno como Criador do universo. Quem não conhece Deus como Criador? Quem nunca ouviu falar que alguém criou o universo? Deus criou o universo. Mas para nós, ainda assim, essa expressão Criador do universo, Adon Olam, é uma expressão especial, porque nós reconhecemos a sua soberania. Com grande poder ele criou todas as coisas. Cada um de nós diferente, pensando de maneira diferente, com gostos por cores diferentes, por coisas diferentes. Temos ideias, sonhos, planejamentos, cada um no seu mundo, porque cada um de nós é um mundo. Um mundo de pensamentos e sentimentos. Ora estamos tristes, ora estamos alegres, ora a gente está cansado, ora a gente está preparado para correr, para fazer um Cooper, para fazer uma trilha. Tem momentos que a gente não quer sair da cama, não é verdade? Tem momentos que a gente pede, Senhor, volta logo, mas é pela sensação de que você quer ficar livre desse mundo. Bebeu mais um pouquinho d'água. Mas os sinais, como ele disse, eu farei sinais, eu vou endurecer o coração de Faraó e eu vou colocar meus sinais nessa terra, diante de vós. O primeiro conhecimento é o Eterno como Criador, Criador do universo. Mas através dos sinais, dos tempos, do amadurecimento, assim como quando nós fomos tocados pelo Espírito e começamos nesse caminho de restauração, num caminhar com o Senhor, porque a grande verdade é que Ele quer mais que religiosos.
Ele não quer homens religiosos. Ele quer filhos. Ele quer servos. Ele quer homens submissos, que conhecem a palavra porque vivem a palavra, que expressam aquilo que eles têm experimentado, o que é vivo, verdadeiro, e que tem construído o reino de Deus, o reino do eterno, dentro de cada um de nós. Então, toda essa experiência que você e eu, que nós temos passado até hoje, ela tem servido para nos amadurecer, para peneirar, para retirar aquilo que não é de Deus, aquilo que não interessa, aquilo que não serve, aquilo que vai ser queimado como palha. Porque tudo aquilo que é passageiro, pelo menos para mim, já está na hora de realmente ser deixado para trás. E nós precisamos hoje de uma força que vai revigorar o nosso coração, renovar o nosso coração. Antigamente, nas denominações, a gente ouvia muito dizer sobre o primeiro amor. Ah, o irmão estava no primeiro amor e hoje ele não está mais nesse primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Um dia eu descobri que o eterno é o meu primeiro amor. Que se eu estou andando no caminho do Senhor, se eu guardo a sua palavra, a sua direção, esse primeiro amor não vai embora. Porque toda vez que eu acordo, eu sinto a alegria de estar vivo, a alegria de ser dele, a alegria de andar com ele, de ver como ele resolve os problemas maiores da minha vida, de ver não só que ele quer cuidar de mim, mas de toda a minha família, de toda a congregação, porque ele está preparando a gente para a gente viver junto no final. Ele vai nos unir, todos nós. Vocês estão me vendo bem? Vocês vão me ver ainda muito. Nós vamos viver juntos, porque ele está estabelecendo o reino na terra. Ele está nos preparando para uma grande virada que ele vai produzir nesse planeta. Quando ele levantar os seus profetas, quando esses homens acordarem e verem qual é a verdadeira razão, o verdadeiro sentido da vida, nós vamos ver explosões em várias cidades. E não são de congregações gigantescas, com alto poder aquisitivo, de irmãos riquíssimos, não. São de congregações pequenas, de homens que temem ao Senhor, de congregações de pessoas simples de coração, porque deles é o reino dos céus. E esse primeiro conhecimento, que é sobre o Criador do universo, quanto mais você vai ter experiências com o Senhor, com as Escrituras, com o seu amor, sua misericórdia, seu hesed, sua graça, mas você vai amadurecendo e separando aquilo que é precioso daquilo que é vil, daquilo que não presta, porque você não quer mais viver misturado, porque você não aceita mais se afastar do Senhor, porque você quer permanecer na presença dele, você tem fome, você tem sede de ouvir sobre a vida, de experimentar a vida como eles experimentaram. A vida dos apóstolos foi completamente diferente. O problema é que muitas pessoas leem as Escrituras, eu vou explicar como diferente. As pessoas leem as Escrituras, mas encaram as Escrituras como uma história, como um conto, ou como um relato de algo que foi grande. Mas o mesmo Rie, Xerrie, ele foi, ele é, e ele será porque ele é eterno. Com o mesmo poder, o mesmo amor, o mesmo tipo de aproximação, porque ele ama o homem, porque ele quer resgatar o pecador. O problema é que os homens se apoiam na palavra, e principalmente na terminologia teológica de graça, como sendo algo, como uma muleta, se vendo como eternamente um pecador, e não como alguém que precisa frear, puxar o freio de mão, sair dessa marginal e entrar no caminho do Senhor, deixar o Senhor fluir e operar toda a transformação que Ele tem na sua vida, na minha vida. Até nos conduzir para o segundo tipo de conhecimento, que é com aprofundamento, que é quando eu não só conheço mais Ele como Criador do mundo, do universo, mas como Senhor do universo, como Senhor do mundo, como meu Senhor. E quando eu entendo que Ele é Criador, como eu mencionei há poucos minutos, a expressão Criador, para a maioria das pessoas,
não liga à submissão. Talvez só um agradecimento. O Senhor me criou. Como muitas pessoas agradecem aos seus pais, né? Ah, meu pai, obrigado porque você me criou. Minha mãe, obrigado porque a senhora me criou, porque a senhora cuidou de mim. Quando os filhos crescem, eles seguem a vida deles e eles vão embora. Mas isso não é o plano do Senhor. Porque diante do Senhor, nós crescemos no nosso interior e amadurecemos para nos aproximarmos mais dele. E não para acharmos, como achamos durante um tempo atrás, que éramos autossuficientes, independentes. Nós dependemos da orientação do Senhor profundamente. Mas existem 3 pontos que se repetem nessas últimas 3 pragas. E que vêm de um denominador, que é exatamente a escuridão. A referência está em Shemot 10, 14 e 15. Quando está escrito assim: E subiu o gafanhoto sobre toda a terra do Egito, e pousou em todo o território do Egito muito forte. Antes dele não houve gafanhotos assim como eles, e depois deles não haverá tal coisa. E cobriu o olho de toda a terra, e escureceu-se a terra. Olha a escuridão. Destaca essa palavra, por favor. Agora vamos para o versículo 21. Endureceu o Eterno o coração do faraó e não enviou os filhos de Israel. E disse o Eterno a Moshe: Estende a tua mão aos céus, e haverá escuridão sobre a terra do Egito, e se apalpará a escuridão. E estendeu Moshe, a sua mão aos céus, e houve escuridão das trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Não viram o homem o seu irmão, e não se levantaram homem do seu lugar. 3 dias, para todos os filhos de Israel, havia luz nas suas residências. Destaca de novo a mesma expressão, olha. Houve escuridão das trevas em toda a terra do Egito. Agora vá, por favor, para o capítulo 22. Agora, por favor, vá para o capítulo 11, 11, 4. No versículo 4 está escrito assim: E disse Moshe: Assim disse o Eterno, por volta da meia-noite eu sairei no meio do Egito, e morrerá todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que está sentado sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está por trás do moinho, e todo o primogênito do animal. Aí ele diz, escute, por volta da meia-noite eu sairei. As 3 últimas pragas, você pode destacar a escuridão. E como mencionei no início, ocorreram dois tipos de escuridão. Houve a escuridão que se cumpriu no sentido físico, em que realmente o povo do Egito não conseguia enxergar nada, absolutamente nada. Era uma treva densa, que ele não conseguia enxergar nem o seu próximo, nem onde ele estava andando, nem sentado. E por 3 dias, diz a palavra, que eles fixaram no local, não conseguiram se mover. E o segundo tipo de escuridão que ocorreu foi a metafísica, quer dizer, que atravessa o físico, ou seja, aquilo que está na sua consciência, no seu ser, na sua essência, no seu espírito, no seu coração. O medo, o pavor, porque a escuridão, geralmente ela é o quê? É o sinônimo, ela significa o quê? O medo, o pavor. Daquilo que você não vê, que você não conhece, que você, não, portanto, não consegue entender. Faraó selou o juízo no seu coração, porque havia uma escuridão no seu coração, em que ele não conseguia compreender os desígnios de Deus, a vontade do Eterno. Ele estava tomado pelo seu ego, dominado pelos seus sonhos, por aquilo que ele imaginava ser a realidade daquela época. Porque o Egito era poderoso. Em ciência, em cultura, era o exemplo para as outras nações. Faraó, dono de si, um Deus. Porque nós lemos no Parashote anterior que ele se escondia do povo e ia para as águas do Nilo para que ninguém visse ele fazer suas necessidades físicas, fisiológicas. Para que ninguém dissesse, mas um Deus não precisa ir ao banheiro. Então ele construiu na mente das pessoas uma mentira.
como hoje aí fora está construído na mente das pessoas uma grande mentira. Há pouco tempo as pessoas estavam calculando para ver se o mundo realmente ia ser destruído. Foi agora, em dezembro. E ainda postaram na internet, não sei se aqui alguém viu isso, que bom, o mundo não acabou. Se você pensou que o mundo fosse acabar, diz que um monte de gente comprou, estourou o cartão, o limite do cartão, pensando que fosse acabar e fosse se livrar da dívida, né? Tem muito espertalhão aí fora. Acha que é espertalhão. Mas o caminho do Senhor não tem desvio, não tem atalho, o caminho do Senhor é único. E Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se só existe um caminho, eu sinto dizer para essas pessoas que estão aí fora, você vai ter que voltar ao início, porque você não pode continuar de onde você está. A gente não consegue servir o Senhor com fardo, com carga. A gente não consegue servir o Senhor da maneira que a gente quer. Por isso que se torna pesado, porque a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. O Senhor, Ele libera as 3 últimas pragas sobre o Egito, mostrando para os filhos de Israel que Ele tinha o braço forte e Ele ia libertá-los da prisão. Daniel capítulo 4 fala de Nabucodonosor e fala exatamente assim. Vê se vocês lembram de alguém. Nabucodonosor, quando ele estava passando por aflição, tristeza de alma, por problemas, ele corria e clamava a Deus. Mas quando estava tudo bem na vida de Nabucodonosor, ele apontava a sua vitória, a sua grandeza, a sua sorte para si. Porque eu sou grande. Porque eu sou. Só existe o grande eu sou. Só um. E o ser humano está mergulhado nisso hoje. Não é verdade? O ser humano, ele entrou por um processo de barganha, de troca. E ainda usa um texto de Abraão como base. Que Abraão barganhou, é um barganhão, né? O bargabrão, que ele barganhou com o Eterno para salvar o seu sobrinho. Quantas vezes eu não me vi assim também? Questionando ao Senhor, se eu te sirvo, se eu te sigo, porque eu nasci numa congregação evangélica. E quantas vezes eu me peguei questionando ao Senhor, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que minha mãe teve câncer? Por que eu tenho esses problemas? Por que meu pai me abandonou? Por que tantas coisas dão erradas na minha vida? E eu cansei de questionar. E vi que Ele queria me levar para um novo nível. Ele queria que eu subisse. Que eu parasse de olhar para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor como sendo o fim da minha vida. E começasse a entrar numa dependência dEle. Do que Ele poderia fazer, do que Ele queria, do que Ele gostaria de fazer na minha vida e com a minha vida. No dia que eu decidi entregar minha vida a Ele, eu tive mais problemas. Porque as coisas dentro do meu coração diziam, mas você não tem segurança. A congregação não te dá segurança. E se as pessoas forem embora? Você não vê Deus. Como você tem certeza que isso tudo que você tem ouvido até hoje é a verdade? Vocês já foram questionados alguma vez assim? Pelo coração de vocês ou por alguém? Deus permite. Porque Ele está construindo homens, Ele está gerando homens inabaláveis. Porque eles se escondem nele, não é porque eles são os melhores. E eu tenho a coragem, a ousadia e o prazer de dizer para vocês, gente, eu sou talvez o pior. Sim. Ou era, não é? Porque você não tem que se achar hoje melhor também. Eu sou dele. Para onde Ele quiser me levar, Ele vai levar. Se Ele quiser que eu permaneça, eu vou permanecer. E como Paulo disse, se eu for, que maravilha, eu estou com Ele.
Pena para os que ficam, que vão sentir saudade. Mas estar na presença dele começa a mudar a minha vida. Sabe por quê? Escute, por favor. Faraó vivia no arrependimento superficial. A maioria de nós, estou falando de vocês não, ser humano, vive também um arrependimento superficial. As pessoas se arrependem porque têm vergonha do que vocês vão pensar delas. As pessoas, elas se arrependem porque elas não querem ficar ouvindo uma outra pessoa perturbando, falando, reclamando. Olha, a pastora Sandra só reclama no meu ouvido. Tudo que eu faço, ela fala que está errado. Ontem eu acordei de manhã e tomei a primeira pancada. Tum! Eu liguei para o irmão, e o irmão disse, sabe o que é para mim, pastora? Falou, a esposa dele que atendeu. E ele mandou um recado para mim. Eu precisando falar com ele sobre a viagem, ele disse assim para mim. Diz para ele que eu não posso atendê-lo agora não, que eu estou lendo a Bíblia. Tá bom, tudo bem. Tá certo, ele está lendo a Bíblia, né? Sabe, às vezes as pessoas se fazem, não estou falando desse irmão, mas às vezes, o coração do homem mesmo, gente, sinceramente. Às vezes as pessoas se fazem de tão sagradas, de tão puras, de tão santas. Mas a coisa mais simples de repartir o pão com o próximo, de dar o lugar, ceder a vez, principalmente os homens fazendo isso com as mulheres. Os mais novos fazendo isso com os mais velhos. Eu vou apanhar. Estou brincando. Isso não acontece da maneira como deveria. Porque, sabe o que acontece? As pessoas vivem numa escuridão. A escuridão que tomou o Egito não está distante das pessoas, não. Porque, se você trouxer para o mundo espiritual, o que é o Egito? Não é um mundo? Não é o lugar onde tem vários deuses desonrados. Louvado seja o Senhor. Um lugar onde a cultura impera, o poder, a riqueza e principalmente a ausência do eterno. Porque ninguém quer saber do eterno. Porque as pessoas, quando veem o Shabat, elas encaram como algo pesado. Não vou poder comprar nada, não vou poder fazer nada. Por que nós só olhamos o negativo? Ele entregou o filho dele. Ele mudou a minha história. Ele mudou a sua história. Não mudou? Não está mudando? Bem, o que o Senhor disse para mim nessa paraxá, aqui esse ano, o que Ele está dizendo ao nosso coração nessa manhã, é que preciso entender que o arrependimento, ele é gradual. Não dá mais para a gente viver uma religião, entende? Não dá mais para a gente vir aqui no Shabat, fazer de tzedakah, e depois ir para a nossa casa e viver a nossa vida com a nossa família. Nós precisamos ser uma família. Nós precisamos ser o reino do eterno na terra. Nós precisamos ser essa luz que o mundo precisa. Assim como a luz havia sobre o povo de Israel e sobre a casa de Israel, naquele tempo, essa mesma luz está em você e em mim. Sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre a sua essência. E o nosso coração precisa despertar para isso hoje. Por quê? Porque simplesmente eu não posso acreditar que toda essa movimentação que o Eterno fez desde os tempos antigos é para a gente ficar sentado em um lugar, comendo, se alimentando, ruminando e só aprendendo uma teoria que só serve para nós. Fechando em um cubículo, em um mundo, enquanto as pessoas estão morrendo. Enquanto as pessoas estão desistindo porque elas não estão encontrando essa luz à vida. Elas também só estão encontrando a religião. A religião do faz, do não faz. Para você ser da minha igreja, você tem que ser assim. Você tem que se vestir assim. Você tem que falar assim. Porque você pode dar isso, então você é precioso. Os mais importantes são os que mais têm. Nós desistimos disso. Porque o Senhor disse para nós, esvazie tudo que você está carregando. Tire tudo que você está carregando. Deixa eu quebrar você no meio. Nós é que precisamos ser despedaçados na rocha. Não é a rocha ser despedaçada em nós. Nós não podemos tropeçar nessa rocha, nessa pedra de esquina.
Nós precisamos acordar para o mover que o Senhor está fazendo sobre a terra, sobre as congregações. Nós também estamos vivos, estamos lá em Rio das Ostras, clamando junto com vocês pelo mesmo objetivo, para que Ele implemente o reino na terra, para que Ele lave o nosso coração, para que Ele quebre todos os grilhões, todas as amarras, todos os condicionamentos que nós estamos vivendo. Porque Ele já nos deu a vitória. O grande problema é que a gente vive cheio de condicionamento. Não, eu não posso isso. Não, eu não quero isso. Não, para mim não dá. Eu vejo pessoas que se pede para elas servirem ao Senhor 2 vezes, elas estão reclamando. Ou 1 vez em 6 meses. Faraó vivia em uma escuridão. O Senhor é a luz. Se Ele é a luz, eu tenho que andar na luz, assim como o Pai na luz está. E se eu ando na luz como o Pai na luz está, nós temos, sabe o quê? Comunhão. E será um o nosso coração para a glória de Deus Pai. Se nós somos um, sabe, agora estou me sentindo mais à vontade mesmo. Agora eu quero... Agora no final dá para achar que o homem está se soltando. Agora eu sei como é que Moisés se sentia, né? Por isso que ele correu para... Senhor, Arão. É fácil, não? Bem, então o que acontece? É que essa escuridão, agora vocês estão sorrindo, um pouco devagar, né? O fluir. Então essa escuridão que imperou no Egito e que o Senhor rasgou com o povo de Israel naquele lugar e disse: em meu povo haverá a luz. Eu fiquei pensando o seguinte: o que significa a luz para nós hoje? A gente, na teoria, diz que o Senhor, Ele é a nossa luz. E na prática, quando Ele é a luz da minha vida? Porque, gente, sinceramente, o que é a prática da gente? A prática é quando a gente acorda, não é isso? É a gente encontrar com a esposa ou o marido, os filhos, não é isso? Quando nós vamos trabalhar. O que é a prática da nossa vida? Sabe, uma das coisas que eu mais questiono na congregação, e os irmãos também questionam, nós conversamos entre nós o seguinte, principalmente quando estamos em Shabat: como praticar a Torá? Como praticar o mandamento sem que se torne duro, pesado, como uma halahá humana, como uma instrução humana, em que eu fique olhando para você e diga: eu faço e você não faz, eu te condeno, você não serve para estar comigo. Quando, literalmente, Yeshua, ele entrou na casa do publicano, ele sentou no monte de uma maneira simples e ensinou. Lembra? Está escrito em Lucas e em Mateus também. Pois é, em Mateus capítulo 5. E vendo a multidão, ele se assentou. Quer dizer, ele se acomodou. Ele vai ao nível deles. Ele se acomodou em um nível, em um lugar, em que eles pudessem entender as palavras que ele ia ministrar. E ali ele descreve claramente as bem-aventuranças, que não são coisas maravilhosas para aqueles que não se humilham diante do Senhor, não. Bem-aventurado os pobres de espírito. Quem quer ser pobre de espírito hoje? Todo mundo quer ser rico de espírito, ter status, ser reconhecido, ser o grande leitor da Torá. Um tapa nas costas, um tapinha nas costas e dizer: olha, meu irmão, você é um homem de fé. Todos os sacerdotes, só pelos profetas, todos os profetas, como foi a vida deles? Foi fácil? Nós não fomos chamados para uma obra, vocês não foram chamados para uma obra simples, fácil, não. Simples é viver com o Senhor, mas nós tornamos isso difícil. Por quê? Porque nós temos paradigmas, limitações. Todos nós dizemos assim: não, eu só vou até aqui, agora é a vez do próximo. Quando Yeshua disse isso: não, agora não é minha vez, vá lá, Pedro, você faz. Para isso que nós fomos chamados. E ele diz que os que vão entrar no reino são os que têm misericórdia, são os pacificadores, aqueles que não fazem intriga, que não criam confusão, são aqueles que amam a verdade. São aqueles que têm o prazer de vir à casa, sentem o prazer de vir à casa do Senhor, porque aqui é um lugar sagrado. Ah, são 4 paredes. Eu vejo esses irmãos todo dia. Procure ver os irmãos sempre de uma maneira diferente. Procure descobrir Yeshua na vida deles, como ele tem crescido, porque Paulo disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Não é o que está escrito? Como Yeshua vai crescer em mim? E se ele cresce na minha vida, vai chegar um ponto que eu vou ver mais Yeshua em você
do que o Bruno antigo, do que o velho Bruno, do que o velho homem. Aquele que brigava, aquele que não se submetia, que tinha problemas e limitações, condicionamentos, que se achava incapaz. Quando você desperta, porque a luz entra na sua vida, porque você deixou a luz entrar. Porque a responsabilidade agora não é do Eterno, Ele já fez tudo, a responsabilidade é nossa. Somos nós que caminhamos, somos nós que construímos. E eu sei que vocês sabem, tanto quanto eu, que quando a gente quer, a coisa acontece. Amém. Quando a gente ama, quando verdadeiramente a gente se importa com alguém, e a gente investe, a gente insiste, um milagre acontece. O Senhor opera. Quantas vezes vocês não oraram e nós fomos abençoados lá? Quantas vezes nós não oramos e vimos a bênção no Senhor? Quantas vezes o Senhor não falou com a gente lá e não falou com vocês aqui? Não é, pastora Sandra? A mesma coisa. A mesma revelação. Como Ele disse para a gente, não sei se eu posso falar abertamente assim, mas eu me responsabilizo pelo que eu estou falando, tá bom? Quando Ele falou para mim, não, você não vai assinar documento nenhum. Porque você foi liberto para me servir, para andar comigo. Você não vai se colocar de novo debaixo de jugo e de servidão humana. Porque eu te tirei. Ele não tirou o povo do Egito? Israel, e alguns estudiosos em Israel, alguns rabinos, dizem que havia luz na casa de Israel, eles entravam na casa dos egípcios, e quando eles não enxergavam nada, eles ficavam abrindo lá as portas para ver o que tinha de joia para depois pedir. É a imaginação humana, de uma explicação humana para algo tão profundo que Deus fez, porque nada do Senhor é superficial. Nós é que somos superficiais ainda. Mas Ele não quer mais que sejamos assim. Ele está transformando o nosso interior, e por isso que dói, gente, quando Ele trata com a gente. Maravilhoso Ele tratar com a gente, porque nós vamos ter parte na primeira ressurreição. Maravilhoso Ele tratar com o coração da gente, porque Ele está transformando você para morar comigo, para viver comigo, e me transformando para eu viver com você. Porque nós precisamos ser uma família, um só homem, um só coração. Tem uma mesma fé, o mesmo objetivo. As pessoas têm objetivos diferentes no mundo, mas na casa do Senhor, no reino, andando com Deus, com o Eterno? Não. Quando você descobre um Senhor, primeiro ponto, se existe um Senhor, existe um servo. Se existe um Senhor, eu tenho que me submeter a Ele. Ou você serve ao Senhor dos Hebreus, ao Eterno, ao Elohim dos Hebreus, ou você serve a outro Senhor. Ninguém vive sozinho. Todos nós, todos os seres humanos, nós somos criados com uma dependência. Uns dependem do carro, outros dependem da mulher, do dinheiro, sou eu. Outros dependem das suas posses, da sua casa, dos seus bens. Eles são o que eles têm. Nós somos o que o Senhor é sobre nós. Nós somos o que o Senhor tem se tornado para nós. Nós somos os filhos do seu amor. Nós somos chamados para uma obra muito grande, para algo muito grande. Mas não é para templos grandes, não é verdade? Porque, por exemplo, com vocês, de tempo em tempo Ele está mudando vocês de lugar. Para que vocês não se acomodem, para que a gente não se acomode. E Ele vai trazer e tirar. Desculpa, mas é verdade, é a palavra. Desculpa, mas se prepare que eu vou falar tudo. Porque Ele vai tirar e vai trazer quem Ele quiser, e talvez seja a pessoa que você mais ame. Que talvez você esteja se apoiando dessa pessoa como uma muleta para estar aqui, quando o objetivo de você estar aqui tem que ser o amor pelo Senhor, porque Ele te ama. E nós precisamos ser fiéis e reconhecer o amor que Ele tem derramado sobre nós, porque Ele é um Deus sério, poderoso, e Ele operou uma grande libertação. E a explicação, então, da luz para os judeus, para Israel não foi para poder ver o que os outros tinham de brinco, tesouro, diamante, porque já estava sendo gerado no coração deles a verdade da palavra. Amém. Porque desde o início eles ouviram: deixe o meu povo ir para que ele me sirva. E o Senhor disse para nós essa semana: eu não te tirei do deserto. Disse para mim, Chiquinho, meu coração: eu não te tirei do deserto. E eu fiquei meditando e pensando, pastora Sânia, rodando, pensando, mas Ele tirou Israel do Egito, não foi isso? Levou para o deserto. Para que Ele levou Israel para o deserto? Primeiro, vocês vão lembrar junto comigo, que Ele tirou do Egito e os levou para o deserto
queriam um pepino de volta, a cebola, queriam... Mas por que ele tirou? Porque lá não era tão confortável quanto o Egito. E eles tinham que andar, eles tinham que avançar, eles tinham que crescer, eles tinham que depender do Senhor. E o que o Senhor quer de vocês e de mim, de nós? Dependa de mim. Aprenda a depender de mim. Se eu te enviar para lá, aprenda a depender de mim. Eu vou te fortalecer, eu vou te conduzir, eu vou te levar e vou te trazer. Se ele te remover de lá e mandar você andar mais 430, 40 anos no deserto, se eu vou passar 7 anos, 14, 21, se Jacó ficasse olhando para os 14, se José ficasse olhando para os anos na prisão, todos eles foram preparados para algo muito grande. José, prefigura do Mashiach, salvou o mundo na sua época. Jacó ou Israel? Tocado pelo anjo, pelo príncipe. Sar Shalom, né? Ele lutou e venceu. E o que ele se tornou? Eu não sei o que Jacó se tornou, não, mas eu sei o que o Senhor se tornou para ele. Não importa o que eu estou me tornando, importa o que ele está se tornando para mim. Importa como ele tem crescido, porque o nome dele, o poder dele é um só. Não é Deus que está crescendo verdadeiramente na minha vida. Ele é o Todo-Poderoso. Sou eu que estou começando a ter uma luz penetrando mais profundo do meu interior e conseguindo enxergar de uma maneira mais favorável a mim quem ele é. A grande questão é que quando a pessoa entra na escuridão, a tendência, fato é, ela vai mergulhar em trevas. Você pode perceber que toda pessoa que começa a se rebelar, toda pessoa que começa a ver as coisas que estão no nível humano, material, começa a mostrar só problemas, começa a dizer, isso não vai dar certo. E sempre tem alguém que diz. Sempre tem alguém que se levanta e tem, parece que um dom, não é, né? Tem um talento, será? De dizer assim, olha, não, isso não vai dar certo. Ih, pastor, isso não vai dar certo. Gente, isso não vai dar certo, vamos desistir. De novo, todas as festas, todos os problemas, todo aquele período de corre-corre, de ensaio, de cansaço. Deveria ser assim? Gente, nós estamos adorando ao Senhor. E ele diz, a festa de Pêssah é um estatuto perene, não é isso? Para que os seus filhos também aprendam. Para que você aprenda e os seus filhos cresçam e aprendam também. Eu comentei algo sobre arrependimento, eu queria só colocar um pouco mais sobre arrependimento. Existe um arrependimento superficial. Lembra de Judas? Judas se arrependeu realmente? Ou ele teve remorso? Se ele tivesse arrependido, ele se mataria? Se ele tivesse arrependido, ele voltaria ao pecado? Ao erro? Olha o que vocês acabaram de me responder. É possível alguém que se arrepende voltar a cometer o mesmo pecado? É possível? É possível, não é? Já aconteceu isso com alguém? Comigo já aconteceu isso, gente. Uma falha humana. Mas quando ele transforma o nosso coração, quando você vê que esse pecado entristeceu, machucou, maculou o seu relacionamento com ele, quando verdadeiramente você vê que isso te atrasa, te atrapalha, você rejeita o pecado. Ou então Gênesis é uma mentira quando está escrito lá. O pecado, mas cabe ao homem dominá-lo. Então há uma possibilidade do homem não viver sob o pecado. E Yeshua diz isso. Ele tirou sobre nós o quê? O que o pecado fazia com nós? Ele nos dominava. A escravidão do pecado. Porque um pecado chama o outro. Chama outro pecado. Mas o que o Senhor está fazendo com a gente é exatamente revelar o reino. Mostrar o reino. E um arrependimento que é real, profundo, que toca realmente na nossa essência, naquilo que a gente pensa, é o arrependimento que nos liberta. Porque não é possível que uma pessoa que tenha se arrependido
não tenha sido liberta. Eu me arrependi profundamente no Senhor. A libertação pode ser total. Pode ser total. Porque eu creio que nós não vamos morar com Ele da maneira que nós somos hoje. Nós não vamos viver nessa terra restaurada, praticando Tikkun Olam, restauração do mundo, para vivermos cansados, desistindo, com sono, tristes, alegres, sem esperança, com preguiça. Não, na verdade a gente tem que sacudir o pó mesmo. A verdade é que a gente tem que caminhar mesmo. A verdade é que Ele não chamou você para descansar agora. Você não pode descansar agora. Eu não posso descansar agora. Tem muita gente que está aí fora e está esperando a gente acordar. Mas eu não estou falando de evangelismo em massa, ou como as cruzadas usavam o evangelismo para uma coisa que estava escondida, para domínio de povos. Não. Nós não temos que dominar ninguém, não. Controlar se as pessoas vêm ou não vêm. É um arrependimento que transforma o meu interior e que vê que eu também preciso de cura, eu também preciso de restauração, eu também sou imperfeito. Mas é o amor que nos une, é a fé que nos une, é a fé que faz a gente ser um só homem, é o amor do Pai que construiu em nós, nos nossos corações, a certeza de que Yeshua, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas eu digo para vocês, principalmente, a maneira como Yeshua viveu na terra é o modelo que nós devemos seguir. Submisso ao Pai, sempre ouvindo a orientação do Pai, porque Ele diz, eu não falo nada de mim mesmo, mas daquilo que o Pai me orienta. Eu não faço, de mim nada mesmo posso fazer, mas eu dependo da capacitação que o Pai me dá. Vamos abrir Mateus capítulo 11. Eu já vou encerrar. Durante alguns momentos eu destaquei sobre o reino. Ele tem revelado o reino, ele tem mostrado o reino. Mateus capítulo 11, no versículo 12, diz assim: Desde os dias de Johanã, o imersor, até agora, o reino do céu tem sofrido violência. Os violentos tentam apoderar-se dele, porque todos os profetas e a Torá profetizaram até Johanã. E se vocês quiserem aceitar, ele é Eliahu, cuja vinda fora predita. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Olha aí, vamos relembrar daquele versículo que nós lemos em Shemot 10, 2, né? Fale aos ouvidos dos seus filhos. Olha o que ele diz. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Ao que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças dos mercados e gritam umas às outras. Tocamos músicas alegres, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas tristes, mas vocês não choraram. Pois veio Johanã, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo vinho, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de coletores de impostos e pecadores. Entretanto, a prova da sabedoria são as ações que ela produz. Ou seja, a luz literalmente está ligada a uma das máximas do judaísmo, que é a prática, a teoria e a prática. Não adianta só eu ouvir, não adianta só eu estar aqui e estudar com vocês, aprender com a pastora, com os meninos, com o Chiquinho, com todos os outros líderes. É preciso descobrir um meio de praticar a Torá na minha vida cotidiana, para que eu não entre, sabe o quê? No que a maioria das pessoas estão entrando. Rotina. Ele não é um Deus de rotina. Ele é um Deus do renovo, das primícias. E é por isso que nessa paraxá ele diz para nós, e eu vou para o final dela dizendo, eu quero as primícias. Ele diz, separe todo aquele que abre a madre, todo o primeiro filho.
seja do homem e seja do animal. Do jumento, resgate com um cordeiro. Entregue o cordeiro ao sacerdote. Do homem, 5 selaim, que em média corresponde hoje a R$100. Desculpe falar de valor, mas ensino, então não tem problema. O que ele diz é: eu sou um Deus das primícias. Assim como foi o primeiro povo que ele libertou Israel, porque ele também não libertou os gentios. E ele fala para Israel: coloque o sangue nos 2 umbrais da porta. Eu posso até dizer para vocês assim, judeus e gentios, o sangue do cordeiro está sobre os 2 povos, fazendo dos 2 povos, dos 2 umbrais, das 2 colunas dessa terra, um só povo, um só homem. Essa luz que é o reino, que ele diz, a prova da sabedoria são as ações que ela produz, porque o reino do céu tem sofrido violência. O reino de Deus não são para os acomodados, o reino de Deus são para as crianças, para os puros de coração. Não para essas crianças que são levadas para o mercado, se sentam nas praças e ficam reclamando, julgando. São infantis, imaturos, que ficam nas praças, ou seja, em público, reclamando, julgando, mas não praticam absolutamente nada. Porque é muito fácil a gente criar teoria, mas quando a gente tem que colocar em prática, como ele diz, vocês fariseus, vocês criam inúmeros ensinamentos, um fardo tão pesado que nem mesmo vocês podem carregar. E ele fala em outro momento, porque o meu jugo e o meu fardo, andar com ele não pode ter esse peso que nós encontramos em alguns momentos. Andar com ele não pode ter esse cansaço. Tem alguma coisa errada. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Eu precisava compartilhar com vocês o seguinte. Quando a gente encontra um fardo muito grande para servir o Senhor, existe alguma coisa errada dentro de nós. Alguma coisa está obscura, alguma coisa não está iluminada, e o Senhor está trazendo as claras, porque Ele quer julgar essas coisas, para nos libertar de cada uma delas, como Ele usou todos os deuses do Egito, com 10 pragas, julgando, humilhando, envergonhando, a um ponto que eles nunca mais se levantaram e não vão se levantar. Como? Naquela época? Não. Só se curvarem diante do Eterno. Porque Ele ainda é o Senhor e Ele será o Senhor para sempre. Amados, eu encerro lendo o Salmo 115. O reino é tomado por violência, por aqueles que amam o Senhor. O reino é tomado por aqueles que têm fome e sede de justiça. O reino é mais que uma coroa na cabeça. O reino não é um lugar. O reino não é um estado de espírito. O reino está no nosso interior. Não a nós, Adonai, versículo 1. Não a nós, mas ao teu nome seja a glória, por causa de tua graça e de tua verdade. Porque as nações perguntam, onde está o Deus deles? Nosso Elohim está no céu, faz o que lhe agrada. Os ídolos deles são apenas prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem cheirar. Têm mãos, mas não podem sentir. Têm pés, mas não podem andar. Com sua garganta, não podem emitir som. Os povos que os fazem se tornarão como eles, juntamente com todos aqueles que neles confiam.
Israel, confie em Adonai. Ele é o seu auxílio e escudo. Casa de Aharon, confie em Adonai. Ele é seu auxílio e escudo. Vocês que temem Adonai, confiem em Adonai. Ele é o seu auxílio e escudo. Adonai se lembra de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Aharon, abençoará a todos os que temem Adonai, tanto grandes quanto pequenos. Que Adonai aumente o seu número, tanto de vocês quanto de seus filhos. Que vocês sejam abençoados por Adonai, o Criador do céu e da terra. O céu pertence a Adonai, mas a terra ele deu à humanidade. Os mortos não podem louvar Adonai, nem aqueles que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos Adonai desde agora e para sempre. Porque o Deus que libertou Israel do Egito, chamou, colocou no deserto. Como ele disse para mim, eu só vou completar agora. Eu não te tirei do deserto. Porque você não... Eu procurei manancial no deserto durante anos. Em programas de igreja. Em eventos de igreja, em retiros. E eu não encontrava um manancial. Sabe por quê? Porque você se enche por um momento, mas logo daqui a pouco você está vazio. Ele me disse, eu te coloquei no deserto para eu ser o seu manancial. É no deserto que você me conhece verdadeiramente. É no deserto que você aprende a depender de mim e conhece os meus mandos. É lá em um povo liberto, no deserto, que não é mais escravo. Porque vocês não são mais escravos. Nós não somos mais escravos. É nesse deserto que ele nos entrega a sua Torá, que ele nos confia as suas palavras. É nesse deserto que nós vamos surgir com toda a força que ele tem para nós, pastora Sandra. Com toda a ousadia, com toda a intrepidez, humildes, quebrantados, homens que realmente são do Senhor, que amam o Senhor e estão prontos para estabelecer a vontade do Senhor nessa terra. Nós somos chamados para limpar essa cidade. Nós somos chamados para testemunhar do Senhor. Mas, em primeiro lugar, nós somos chamados para sermos as suas primícias, as primícias da sua novidade. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Gente, muito obrigado. Que o Senhor continue fortalecendo vocês. Literalmente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Amém.